Sei. Oi, Brasil. Hã? Oi? Oi, Brasil. Oi, Brasil. Tudo bem? Tudo bem? Fala, olá, galera do YouTube. Olá, Galera galera. do YouTube. Oi, gente! Oi, gente! A gente tá começando mais um episódio do Eu e Uma Mala. A gente tá há quase 2 semanas sem postar. E a gente pede desculpa porque a gente prometeu uma Maior frequência maior frequência, nos vídeos. uma frequência nos vídeos e tá sendo impossível, porque a gente tem muita coisa pra fazer. É o dia inteiro na escola e dever de casa. É bem difícil mesmo, a gente pede desculpa. Mas, para recompensar, nós vamos fazer o tão pedido vídeo sobre a escola. E ele vai ter 2 partes. Uma a gente vai falar sobre os testes e as matérias da escola. E no outro a gente vai falar sobre a Spirit Week, que foi a semana do Homecoming. Teve jogo no final de semana e foi bem legal. Então a gente vai começar a falar sobre os testes. A primeira parte do vídeo, como ela falou, vai ser mais uma visão geral nossa sobre a escola, sobre os testes, o que a gente está achando e etc. Então, eu tô no Junior, como vocês já sabem. Foi por escolha, que é uma pergunta muito frequente no meu Farm Spring. Por que você está no Junior e não no Senior? Eu estou no Junior por escolha, que se eu fosse pro Senior, a chance de eu poder entrar numa faculdade aqui era 0. Então, eu entrei no Junior para poder fazer o FCAT, para poder fazer as applications dos colleges e etc. Então, eu tô no Junior, tá sendo muito legal, tô adorando. Eu tenho amigos brasileiros nas minhas salas do Junior, não em todas as salas, em algumas salas. Então, tá sendo muito divertido. Bom, eu era sophomore, mas aconteceu uma coisa essa semana que me chamaram lá, tava faltando um histórico meu. Aí eu vim, cheguei em casa, procurei, levei no outro dia o histórico e acrescentou créditos para minhas matérias. Então eu meio que me graduei, eu passei pro junior, agora eu sou junior. Mesmo grade que é a minha prima, só que a gente não tem aulas juntas porque como ela entrou antes no Junior, as salas meio que fecharam já tem um número suficiente de alunos. Então eu não faço nenhuma aula com ela, mas meu horário todo mudou, minhas aulas mudaram e é isso. Então, as matérias. No outro vídeo a gente já falou das nossas matérias, mas a gente vai refalar pra dizer sobre os testes e sobre as provas dessas matérias. Então, meu primeiro tempo é de ESOL, que é inglês para estrangeiro. Meu segundo tempo é HOPE, que é educação física. Meu terceiro tempo é English 3 e meu quarto tempo é Chemistry. Os 2 primeiros tempos a gente nunca tem prova, mas eles avaliam a gente por participação, por ajuda, por esse tipo de coisa. Educação física, na HOPE, que é educação física, eles avaliam a gente pelo dress out, que é trocar de roupa para botar o uniforme de educação física, por correr, que a gente tem que correr todos os dias, a gente corre pelo menos 1 milha todos os dias. Tem dias que a gente caminha 10 voltas. Eu não sei quanto isso fica em milha, mas em quilômetros são quase 4 quilômetros, porque eu já fiz as contas. E eles avaliam assim. Na aula de inglês, eles avaliam, toda semana tem teste praticamente. Tem teste de vocabulário, que eles dão muito teste de vocabulário. Ela avalia pelos trabalhos feitos em sala, pelos trabalhos feitos em casa e por participação. No meu último tempo, que é a aula de química, ela dá muito teste de vocabulário. Ela dá muito vocabulário, tipo, toda semana a gente... Na verdade é todo início de capítulo, mas todo início de capítulo é quase toda semana. A gente tem que fazer os vocabs do capítulo, e isso vale ponto, vale muito ponto. E ela avalia assim, e todo final de capítulo ela dá uma prova, um quiz desse capítulo. Então é uma coisa bem focada, que eles focam muito nas matérias, então você acaba que tem que decorar muita coisa e você aprende desse jeito.
Então é assim que as minhas matérias, é assim que eles me avaliam nas minhas matérias. Bom, minhas matérias mudaram todas, então não tem nada igual do último vídeo que eu falei das minhas matérias. Agora, no meu primeiro período, eu tenho uma aula que é de artes, eles chamam de 3D artes, porque é meio que escultura, mexer com argila, fazer, sabe, aqueles potes, essas coisas assim. No meu segundo tempo eu tenho o ESOL, que é o inglês para estrangeiros, que eles avaliam do jeito que ela falou, pela participação, pelos seus trabalhos na turma e etc. No terceiro período eu tenho o American History, que eu tô há uma semana só nessas matérias, mas eu tô achando bem puxado essa, porque a prova você tem que realmente estudar para ela, porque é realmente uma prova sobre a matéria, você tem que saber a matéria. Então eu vou ter uma prova terça-feira, hoje é sábado. Bom, tomara que eu vá bem, né? E no meu quarto período eu tenho inglês 3, que é o mesmo dela. Mesma coisa. Eu já tive um teste de vocabulário, mas a professora, como eu entrei há poucos dias, ela me deixou escolher se eu queria fazer ou não. Mas ela disse pra mim que era melhor fazer pra ela ver como é que eu tava. Aí eu fiz numa boa. A professora é super legal. Ela dá doce pra gente. Ela é a melhor professora que existe no planeta. Sério, ela é muito legal. Ela deu uma revista tipo 17, pra eu e uma outra menina que somos estrangeiras ficarmos fazendo enquanto eles estavam fazendo outra coisa em sala, porque ela sabia que a gente não ia conseguir fazer, que era uma coisa meio avançada. Aí ela deu pra gente treinando, pra ir lendo, ter alguma coisa pra ler enquanto isso. Ela é muito legal. E é isso. Eu já tive um teste chamado BAT Test, que ele não é o para entrar para a faculdade, mas ele é para testar o nível das escolas dos Estados Unidos. Eu fiz o de inglês. Pois é, eu acho que eu não fui bem, eu não sei, porque eu não tive nota, não me deram nada. Eu não sei se eu fui bem, mas era um teste muito grande, com um tempo curto e muito texto para ler. Mas as questões não eram difíceis. Só que você tinha que se concentrar mesmo, entender mesmo o texto para fazer. Semana que vem a gente vai ter o FCAT. O FCAT é tipo um vestibular. Na verdade não é tipo um vestibular, é tipo um Enem, que todo mundo é obrigado a fazer. Você querendo ou não ficar aqui nos Estados Unidos para entrar na faculdade. Se você tá na escola, você vai ser obrigada a fazer. Então, essa semana a gente vai ter o FCAT, eu vou ter o FCAT matemática e inglês. Na verdade, quem não passou no FCAT antes tem que fazer de novo. Então você tem 4 anos de high school para fazer esse teste, esse FCAT. Todas as grades fazem. E se você passar no primeiro ano, você não precisa fazer. Se você passar no segundo ano, você também não precisa fazer. Se você passar no terceiro ano, você também não precisa fazer. No quarto ano, você é obrigado a fazer se você não tiver passado nos anteriores. Porque para se graduar, você tem que ter passado nesse teste. Todo mundo diz que é muito puxado, que é uma coisa assim descomunal de puxado. Os americanos falam isso, mas na verdade é muito fácil, muito fácil. Eu tenho um amigo brasileiro que fez o de matemática ano passado e ele passou, ele falou que é uma coisa assim muito fácil de 2x mais 3 é igual a 4x menos 2, quanto que dá isso? A gente recebeu, eu recebi pelo menos é de como um livro das provas passadas e realmente é fácil. Coisa de matemática, tipo assim, você olha, você já sabe como fazer a questão. E a gente está treinando na aula de inglês, pro FCAT de inglês, que é só interpretação de texto, você não precisa saber nada de gramática. Então, creio eu que se eu prestar atenção no texto, eu consiga ir razoavelmente bem. Talvez eu não passe, porque para passar eu preciso ter 6,5. Isso eu acho que é muita coisa, porque pro meu nível de inglês ainda, eu tô aqui há 2 meses. E se eu tô falando inglês diariamente na escola tem 1 mês, então talvez eu não consiga passar, pelo menos no de inglês eu não consiga passar, mas no de matemática eu acho que eu sou capaz. E é isso. A primeira parte dos vídeos da escola, a gente queria falar
sobre isso, dar uma adiantada, responder as perguntas mais frequentes. Então, gente, essa foi a primeira parte dos vídeos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer pergunta, vocês podem continuar perguntando na Farm Spring, que eu vou responder com o maior prazer do mundo.